Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Eiji, tá? Edson Eiji Kawasaki Kubatani, aí tá até na assinatura. Bom, eu vou falar um pouquinho de mim aí. Eu tô vendo que tem algumas pessoas. No momento da apresentação, eu não consigo ver quem está online e tal, tá? Que fica no PowerPoint aqui. Então, se tiver perguntas e tal, vai ser respondida no final da apresentação, tá? Mas eu gostaria de agradecer aí, né, a presença de todos. Espero que vocês estejam bem, com saúde, vocês e as suas famílias. Bom, meu nome é Edson Reis, eu trabalho há 17 anos no mercado, em empresas fornecedoras de produtos e serviços de tecnologia para o mercado de áudio e vídeo. Basicamente, sempre focado no mercado de áudio e vídeo, né? E hoje eu vou falar um pouquinho das tendências do mercado, né? Não vou entrar tanto no aspecto técnico, mas se tiverem dúvidas técnicas, óbvio, né? Nós vamos respondê-las. Mas a gente vai falar um pouco das tendências desse mercado, principalmente olhando com um olhar no que está acontecendo, né? Bom, o contexto atual, eu acho que não pode ser ignorado, né? Como é o primeiro evento que nós estamos participando durante a pandemia, aberto ao mercado, nós não participamos de nenhum evento oficialmente apresentando alguma coisa, né? Eu pessoalmente posso falar isso, né? Eu trabalho na Yamaha, né? Eu trabalho na Yamaha atualmente, sou gerente da área de áudio e vídeo da Yamaha, tá? E, assim, para falar um pouco das tendências desse mercado, eu acho que a gente tem que olhar um pouquinho do contexto atual, porque seria leviano a gente ignorar esse momento e falar simplesmente do que vai acontecer, né? Acho que a gente tem que entender isso, principalmente entender para poder chegar num consenso, tá? Basicamente o que esses últimos 2 anos ele mudou totalmente, mexeu com tudo que existe de tendência no mercado, e eu vou tentar, de uma forma breve, iniciar e mostrar isso, tá? Bom, antes de começar, deixa eu ver se eu consigo saber aqui, tem quantas pessoas... deixa eu ver se eu consigo saber, não consigo olhar aqui, não consigo saber. Bom, O que você precisa, Ed? O que eu você queria precisa? saber quantas pessoas tem e se o público que nós estamos falando tem mais arquiteto, integrador, revenda, especialistas da Acho, área. eu acho que tem um pouco de tudo. Nós estamos em torno de 25 pessoas, a tendência é aumentando, que Uhum, o pessoal vai chegando, tá? Eu estou vendo aqui, muitos a gente conhece já de outros carnavais aí, pessoas que estão sempre com a gente, acompanhando. Alguns são uhum, colegas que estão aparecendo agora e são muito bem-vindos, colegas da indústria também. Enfim, uhum. fica à vontade, o público é heterogêneo e depois também tem uma questão, né? Tudo que você falar aqui, a gente também vai deixar depois registrado no mini diário aqui. Então, fica à vontade, tá? Ok, tá ótimo. Bom, então eu vou falar de uma forma mais abrangente, não vou entrar muito na parte precisa, dependendo, vou tentar falar de uma forma mais heterogênea possível. Bom, vamos falar um pouquinho do mundo, né? O que está acontecendo nesse mundo VUCA, né? Esse termo VUCA é muito usado no mundo corporativo, né? Que se fala antes da pandemia, isso, que é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? É isso que se fala do mundo. Dentro dessa mudança, a gente pode perceber que a pandemia mexeu completamente, nunca foi tão atual o termo quanto agora, né? Por exemplo, aqui nós fomos falar das mudanças de trabalho, escritórios que foram permanentemente fechados, alguns foram híbridos, outros vão tentar voltar, mas essa mudança de trabalho, ela foi extremamente forte, né? A gente pode perceber isso claramente aí no mercado todo, e isso impacta, acho que em todas as nossas áreas. A gente vai falar um pouco da sonorização residencial, mas a corporativa ela impacta muito, nós sabemos disso. Tem a questão da queda de emprego, né? A queda de emprego ela aconteceu no mundo inteiro e no Brasil também, e isso reduziu o poder de compra de todas as massas. A gente está falando de mais de 20% de queda do poder de compra devido ao emprego, fora a inflação. A gente está sem contar a inflação. Então, essa redução de emprego, ela realmente cria novos desafios para o mercado, porque se cai o poder de compra, para quem que cai, isso impacta muito a relação de compra e venda dos produtos, tá? Inflação global, né? A gente está falando de 5% aí, Estados Unidos e Europa, em torno de 5% hoje, e isso em países que praticamente não se falava de inflação. Imagina
para nós, então, que estamos acostumados, né, a ter uma inflação até alta, nos últimos anos ela caiu muito, mas já foi muito alta, e agora nós estamos voltando com a inflação com a questão cambial. Então, isso gera um outro aspecto bem pesado, né, que é essa mudança de preços no mundo, né? E aí, para ajudar o mundo, não, como eu disse, é bem volátil, né? Estamos enfrentando uma crise de semicondutores. Eu não sei se quem aqui do mercado conhece isso, mas assim, esse tema. Semicondutores é um componente eletrônico que praticamente vai em tudo que é equipamento que nós consumimos do nosso mercado. A gente está falando de áudio, mas também pega em televisão, pega em carro, pega em projetor, pega em computador, pega em videogame, né? Tudo que vai eletrônico vai muito semicondutor. Um carro, por exemplo, vão 3 mil semicondutores. É um consumo muito alto de semicondutores. E essa falta global, ela acontece por uma série de razões. Assim, se alguém perguntar, falar assim, poxa, mas por que você não tem para entregar, né? Essa é uma pergunta que é a prática do negócio. Mas a verdade é que se a gente for contar a história, vai parecer até que é mentira, mas é bom vocês explicarem e falar assim, não, dá uma olhada em falta de semicondutores no mundo, fábrica da Toyota parando, fábricas fechando. Por quê? Porque não tem semicondutores e os fabricantes estão com dificuldade de produzir. Essa é a melhor forma de explicar, né? E aí, fala assim, mas o que é semicondutor? Falo, não, semicondutor é tudo que é um microprocessador, como se fosse um processador, vamos tentar traduzir para um consumidor comum, né? E isso impacta e não está com um norte tão a curto prazo de resolução. Por quê? Porque como se afetou mercados muito maiores que os nossos, né, e ela é global, basicamente aqueles que têm os maiores contratos estão conseguindo levar, tem uma pressão muito alta em cima dos fabricantes e eles também não têm um tempo de resposta curto. Isso faz com que demore muito, vai se zerando a fila, mas vai demorar muito. A fila está muito grande. Tá? Então, esse é dos problemas aí de semicondutores. É muito complexo para entrar em detalhes, mas basicamente é isso. Bom, e isso, assim, com a pandemia, com tudo que mudou, ele é volátil, mas ele cria até novas oportunidades, né? Então, novos empregos estão surgindo, analista de quantum, machine learning, arquiteto, engenheiro 3D, arquiteto de dados, analista de big data, empregos que nem existiam antes, né? A gente está falando de empregos especialista de energias renováveis, no mundo online, aí, quem trabalha com e-commerce, por exemplo, tem especialista de link patrocinado, hoje em dia é uma profissão, né? Engenheiro de cloud computing, coisas que a gente não conhecia. YouTuber virou uma profissão que já está até batida, mas tem engenheiro hospitalar, engenheiro ambiental, são novos empregos cada vez mais em alta, né? E nós percebemos que isso tá até surgindo subempregos dentro desse mercado, né? A gente fala de falta de emprego e ao mesmo tempo com novas oportunidades. Então o mundo está difícil com essa mudança toda e a grande pergunta é, será que o antigo volta, né? Essa é uma das grandes perguntas. Bom, um dos pontos que se fala da pandemia, e eu estou falando de especialistas no mundo inteiro, é que as tendências que estavam acontecendo, elas foram aceleradas pela pandemia, e não que foram somente criadas, mas que existia essa tendência. E aí eu ia falar assim, mas o que é tendência, né? Eu falo assim, não, tendência, falando tecnicamente, né? Não é prever o futuro, não é exatamente isso, mas é explorar esses sinais de mudança e pistas que estão para as alternativas do futuro. Então, esses sinais já existiam, se avalia esses sinais, cria-se um estudo sobre isso, uma forma de entender essas macro tendências, um deles uma ferramenta criada pelo Zeitgeist, que ele coloca uma análise, uma diferenciação entre o que é tendência e o que é modismo, tá? Isso é muito importante a gente falar. O que é modismo, né? Um fad, que a gente se fala, né? É um comportamento, uma gíria, um meme, um modismo passageiro, uma febre, tudo isso que acontece. A pandemia criou modismo ou ela criou uma tendência? Na verdade, ela acelerou a tendência. Essa é a grande ponto. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Zeitgeist, que é essa ferramenta de análise de tendências. Já se existia, antes da pandemia,
viver em casa. Olha que coisa engraçada. Já existia essa tendência. Obviamente que a pandemia entrou no crivo, mas já existia, né? O bem-estar, tecnologia, meio ambiente, detox, tudo que você pode imaginar. Polarização, ó, a gente está falando tanto de polarização, ó, já era uma tendência global, né? É, bom, nostalgia, quando a gente está falando de toca-discos, por exemplo, nostalgia tem a ver, tem muita tendência global sendo monitorada e o que se fala é que realmente a pandemia acelerou, tá? Aqui tem alguns exemplos. Então, ela não exterminou os futuros, ela acelerou o futuro. O e-commerce é um exemplo, tá? Era uma tendência há tanto tempo, hoje praticamente quem não tem e-commerce não estava conseguindo vender durante a pandemia. E a diferença é a moda, né? Que a gente está falando que a moda é um processo de emulação, ou seja, as pessoas de uma classe alta consomem uma coisa e aí as pessoas da classe baixa vão querendo aquela coisa. Isso também está muito relacionado ao nosso mercado também. Não vamos dizer que a forma de consumo passa por isso. A gente vai entrar um pouco nesse quesito de modismo, mas, bom, como eu disse, né? Acelerou a mudança. O antigo, será que volta esse escritório com pessoas trabalhando? A gente sabe que tem algumas mudanças acontecendo e isso talvez não neste formato, né? Então, o escritório muitas vezes em casa, o home office virou um novo normal, teletrabalho, trabalho híbrido, casa, trabalho, família viraram prioridades. E nós queremos saber e a pergunta é se a pandemia transformou isso de uma forma temporária ou uma real mudança nas relações da vida das pessoas. Eu não gosto muito dessa palavra novo normal, porque ela virou muito clichê, foi usada muita exaustão, enfim, aí perdeu, até ficou um pouco banalizada. Então, eu acho que ela já se perdeu, até nesse meio da pandemia, já se perdeu um pouco o sentido, né? Porque foi usada muita exaustão. Mas o que vale entender esse novo normal, que eu acho que é o conceito que eu gostaria de explicar aqui, é que interpretar ela como uma perpetuação desse novo formato, né? Então, esse novo formato ele vai ser perpetuado. Esse é o grande ponto. E aqui é onde nós criamos o desconforto em relação a isso. Será que vai ser perpetuado ou não? Então, aqui é uma pesquisa pela FIA, por exemplo, das empresas no Brasil, que 94% delas falaram que o teletrabalho ela superou as expectativas, ou seja, quase uma totalidade. Porém, 75%, isso em abril deste ano, não pretendem manter o formato pós-pandemia. Em abril nós estávamos falando de vacina, né? Já estava naquele processo. E eles não pretendem, mesmo, e olha que a situação ainda estava bem feia, abril teve o segundo lockdown. Não pretendia manter o formato pós-pandemia. Então, as empresas elas querem voltar. Porém, aí é outro contraponto, mundialmente e no Brasil com certeza. 91% dos consumidores eles não querem voltar. Eles afirmaram que está muito parecido com o normal e fácil ou mais fácil. E 58% dizem que está confortável, 36% está confortável, muito confortável, depois confortável, só 6% das pessoas estão desconfortáveis com o teletrabalho. Então, para você ver que é um contraponto. 94% das empresas, e justamente o oposto, 6% das pessoas, dos profissionais, estão desconfortáveis, né? Praticamente é um contra o outro, né? E aqui nós temos notícias fora do Brasil, por exemplo, da Bloomberg, da Wall Street, que mostra que os funcionários estão saindo do emprego para trabalhar de casa, eles preferem sair, mas eles querem continuar trabalhando em casa, procuram empregos que dão essa opção, né? E assim, é uma situação que está acontecendo em diversos lugares do mundo, porque se acostumou, e aí é um modismo. Agora, eu já diria que talvez não, né? Se algumas pessoas estão optando, e aí até decisores também estão pensando dessa forma, muda muito. E aqui é um dado nacional, né? Aqui em São Paulo, mas que serve também para outras capitais, outras cidades, que a pandemia acelerou a troca das capitais pelo interior. Então, é onde nós vemos que as pessoas resolveram mudar do apartamento, de lugares mais apertados para lugares mais afastados, casas maiores, né, lugares menos cheios de gente. Isso muda, assim, impacta diretamente o nosso mercado, que ele acelerou um processo
que ajuda, e aí cria-se oportunidade, uma janela de oportunidade gigante, gigante para nós, tá? Bom, então nós temos aqui um dado que eu acho que é já entrando um pouquinho no nosso mercado, né? As aulas em casa, escola híbrida, enfim, isso é também uma grande realidade, né? E aí a gente precisa entender o que mudou em relação a isso, mas é um exemplo claro de que a pandemia aqui é uma aceleradora de mudança. Por quê? O ensino híbrido que a gente está vendo agora, já era muito adotada para cursos de MBA, especialização, pós-graduação, mestrado, e aos poucos estava se ganhando nos cursos de graduação, faculdades à distância estava se ganhando, mas não era uma totalidade, né? E aí, de repente, assim, a pandemia forçou, obviamente, e entrou até para ensino infantil fundamental, que estavam zero preparados para isso. Aí pegou todo mundo de surpresa e tal. Aí realmente aí é do zero, mas era uma mudança que existia de cima para baixo. E aí, bom, não teve tempo de teste, né? Aí foi direto para a realidade. E o que foi, para surpresa de muita gente, algumas áreas, algumas escolas se deram bem. Obviamente que quanto menor a classe, menor a estrutura de internet, tudo isso impacta de uma forma muito negativa. Mas quando se tem estrutura, quando se tem internet, quando se tem um ambiente que possa selecionar, existe uma evolução sim, em muitos casos, né? Algumas escolas estão sim pensando em manter pós-pandemia essa estrutura híbrida, né? Ou híbrida ou até 100%. Então, resumidamente, essa mescla de online com presencial existe, né? E as casas vão ter que se adaptar a esse modelo também. Isso cria uma outra janela de oportunidade para nós, né? Nós temos que pensar isso como negócio, é uma das tendências que nós precisamos monitorar, porque se existe um ambiente escolar em casa, como nossa casa vai se adaptar a este novo ambiente? Essa é uma leitura que nós precisamos fazer, né? Porque agora se fala da mãe, pai trabalhando em casa, agora se fala do filho estudando em casa. Então, como isso vai ser feito? O computador é o suficiente, né, para ela estudar ou não? O que se deve fazer? O que se pode fazer para melhorar essa forma de interação com o estudo em casa, né? Agora começa a se criar alguns outros paradigmas para serem quebrados, tá? E a gente fala assim, nossa, eu imagino que vocês, quem tem filho aqui, deve ter muita gente com filho, fala, poxa, mas ele está me falando uma coisa que eu não concordo, meu filho não está evoluindo, não está conseguindo estudar bem e tal. Assim, existe um período de adaptação, mas alguns especialistas, e eu concordo com isso, que eu tenho sobrinha, conheço gente, muitos pais também, e existem desafios, né, sem dúvida. Mas existe uma evolução também no método, não é o método em si, ele começa de um formato e tem que se migrar, né? Tanto o método de ensino quanto de avaliação. Por exemplo, hoje se fala no ensino remoto, né, como os estudantes estavam interagindo, que antes, eu falo, ele ouve, e não acontecia nada, agora não. Temos que repensar a interação com os alunos, junto com o conteúdo. E aí, como você vai fazer isso, né? De que forma? Então, você pode criar um quiz durante a aula, elaboração de games online, games de ensino. Isso é uma das coisas que, assim, se está se estudando e montando conteúdo e método para isso, apresentação de trabalhos, como é que um aluno vai fazer isso, e aí é interessante, porque se seu filho aprender a fazer um PowerPoint, ele já está aprendendo a trabalhar, né, que nem a gente está fazendo aqui. Então, é muito interessante como isso pode se evoluir cada vez mais, né, e propondo resolução de problemas, entre outros. Então, assim, a evolução na educação, ela é um pouco mais lenta, mas ela existe, ela acontece e a pandemia, ela acabou acelerando esse processo aí, de uma forma até brutal, tá? E nós temos que pensar isso como uma janela de oportunidade também. Bom, vamos falar de no formato de ouvir música. Aqui também tem uma outra tendência que pouca gente fala. Nós tínhamos muitos paradigmas, né, do Spotify. A empresa Spotify, não o modelo, né? O produto em si, ele é um dos unicórnios globais. É um das empresas que todo mundo fala, nossa, é uma empresa do futuro, é a que está com uma tendência de crescimento no mundo, é uma das grandes aí, né? E todo mundo sabia que era uma empresa que iria crescer e tal.
Mas porque na pandemia, pré-pandemia era um cenário, na pandemia se via um outro cenário em relação ao Spotify, no início, né? Se pensava de uma forma diferente. Por quê? Porque a música via streaming, as pessoas usam o Spotify principalmente com o uso massivo de smartphones, né? Smartphones são considerados uma tecnologia de uso pessoal, cada um tem o seu, o telefone é meu, né? E muitas vezes associado a um fone de ouvido que você ouve, e aí põe o Spotify, e esse Spotify é usado em ambientes urbanos, ou seja, transporte público, indo para a escola, na escola, caminhando, fazendo academia, indo de um lugar para o outro, às vezes no trabalho, é um uso pessoal. Né? E o Spotify ele estava ligado principalmente ao smartphone. Então, com a pandemia, se pensava que as pessoas não iriam não iriam se locomover e ficando em casa iria impactar no consumo do Spotify porque você está em casa, né? Você não vai ficar ouvindo no seu celular e tal, tem outras formas de interagir. E imaginava que poderia até se migrar, né? Mas não é o que aconteceu, né? Então, Spotify ganhou usuários absurdamente, e teve um aumento bilionário de receitas com a pandemia. As ações com a pandemia subiram por conta desse aumento de consumo, e olha que as pessoas estavam em casa, então é um negócio muito maluco, né? Chegaram a 371 milhões de usuários ativos mensais. Esses 371 milhões de usuários pagando, né, são os pagos. Fora os não pagos, que são aqueles que baixam o aplicativo, ouve o Spotify, ouve uma música e depois ouve uma propaganda entre eles, e essa propaganda é paga por alguém que vai lá, uma empresa, né, que paga essa propaganda, e isso gera receita para o Spotify, que aí gera mais 11% do faturamento do Spotify. Então, eles têm 371 milhões de usuários, chegaram a 371 em alguns momentos, porém, com uma receita ainda de anúncio, e estão contratando muita gente, tá? É uma das áreas que a gente falou lá de janela de oportunidade lá atrás, né? Quando a gente falou de empregos, é onde se criou empregos, né? Como vendendo propaganda do Spotify. Então, as ações valorizaram, a empresa tá com uma intenção de compra de US$ 1 bilhão, né? Isso aí está gerando porque ela está cheia de dinheiro mesmo, resolveu comprar 1 bilhão das suas próprias ações, aí valoriza mais a ação, mas aí cria-se um outro problema com o mercado, porque os artistas, principalmente os artistas, que recebem muito pouco os direitos autorais, estão reclamando muito do Spotify, pô, ele está ficando rico e eu estou aqui, né, sem ganhar nada, né? E ainda mais sem show. Então, tudo isso também gera muita polêmica, mas a empresa, assim, o negócio em si, em relação à pandemia, também é uma janela de oportunidade. Então, se as pessoas estão em casa ouvindo Spotify, de que forma que eles estão ouvindo e como isso funciona num ambiente que tem outras pessoas. Porque uma coisa é você ouvir sozinho, outra coisa é você ouvir com um monte de gente, né? Você não tem uma festa, tá? Como eles estão ouvindo? Então, nós temos que pensar nisso nos projetos, no nosso mercado aí, olhando um pouco mais para o micro, nesse sentido aí. Mas existe um aumento aí de consumo. A gente está falando de praticamente aqui, não dobrar a ação, mas quase isso, né? Então, a ação chegou até a dobrar aqui nesse momento, e a empresa está ultra capitalizada. E aí, vamos falar de outro unicórnio. Esse aqui é um dos masters unicórnios também, que é o Netflix, né? Bom, é uma das empresas que foi consumida, essa sim, né? Certeza, essa era a certeza que iria ser consumida na pandemia, todo mundo sabia. Ficar em casa assistindo Netflix virou até clichê, porque as pessoas não podiam sair e consumiram quase tudo, olharam quase todas as séries, todos os filmes, já não tinha mais o que assistir. Inclusive, a Netflix até enfrentou algumas dificuldades nesse sentido, porque não se conseguia produzir conteúdo suficiente devido à pandemia, às limitações da pandemia, e a produção, filmagem do filme, séries, ficou um pouco deficitária durante a pandemia, e eles tendo um consumo enorme, né? Então, criou uma pressão muito grande em cima do Netflix, porque o cinema estava parado, mas o Netflix estava trabalhando onde dava, no limite. E, bom, aí esse sim, eu acho que esse sim já está muito acostumado ao nosso mercado, né? Ver filmes, séries em casa. Então, aí existe uma migração muito grande das plataformas, e aqui é o mercado americano, né? Mas broadcast, que seriam as TVs abertas, as TVs a cabo,
Streaming, olha o tamanho do streaming. Nossa, a gente fala assim, nossa, algumas pessoas veem Netflix, tá? Olha a proporção dele em relação à TV aberta, né? Então, é uma migração de receita muito grande das outras emissoras para a área de streaming, né? A Netflix é uma das grandes, mas tem várias outras aqui nos Estados Unidos. Ela é mais pulverizada do que no Brasil, tá? A gente não tem tantas ferramentas de streaming, mas cada vez mais tem crescido e entram novos entrantes como a Disney, que entrou há pouco tempo e tal, e tem aumentado muito, né? Então, essa migração de tecnologia também é algo que a gente precisa entender como vai se interagir no nosso mercado. Lembrando que o conteúdo do Netflix também, acho que, se eu não me engano, a Orlando que está aqui ouvindo a gente ouvir aqui ali na lista, né? Até colocou uma matéria que eu lembro sobre a Netflix vai entrar com videogame via streaming, né? Então, é uma coisa que não existe, né? A gente ainda não está pronto, mas sai um pouquinho da questão de você só ouvir e jogar online através de uma plataforma, então é muito diferente, existe uma mudança de comportamento e as empresas elas estão se adaptando cada vez mais a esse mundo, né? E aqui, olha aqui, Weekly Global Paid Net Ads Year to Date, acumulado, tá? Isso é acumulado. Na pandemia, 2020, olha o que aconteceu, né? Então, 2019 estava aqui nessa linha preta, olha quantas vezes eles superaram o tamanho do mercado na pandemia. Assim, um nível absurdo. Aí foi se aumentando, aumentando. 2020 começa com uma queda e assim, a normalidade. Eles têm um forecast um pouco reduzido para esse ano deles, né? Mas um ponto é que também aqui, esse é um dado um pouquinho mais antigo, tá? De setembro. No mês de outubro também eles estavam com crise de conteúdo. Netflix tinha uma dificuldade de conteúdo, como eu falei, e aí teve um boom com alguns lançamentos. Agora teve recentemente o Round Six, que foi a série mais assistida do Netflix na história, né? Acho que mais de 100 milhões de pessoas viram esse seriado, né? Então a gente está falando aqui de 300 milhões de assinantes, 100 milhões viram esse seriado, né? Uma audiência absurda, né? Para uma série, ainda pensando numa série curta, né? Coreana, e aí impressionante. Então, assim, esse resultado não está computando aí esse último boom, mas com certeza eles tiveram uma reação aí, tá? Bom, e obviamente o faturamento deles, 18 bilhões de dólares acumulado de janeiro a setembro, né, 9 meses, dólares, aqui em reais, só para a gente comparar, efeito de comparação, a Globo faturou 12 milhões de reais, ou seja, em reais vai dar 94 milhões de reais, desculpa, 94 milhões de reais o faturamento do Netflix versus 12 da Globo, né? Você vê o tamanho que é uma Netflix, olhando a Globo, que é a nossa principal empresa de broadcasting no Brasil e na América Latina. Então, as ações, óbvio, né? É um unicórnio, ele cresce absurdamente, é uma das grandes do mundo inteiro. E aí, se a gente quiser, se você pensar que isso aqui, que essa empresa, ela era há pouco tempo atrás uma locadora online, né? Aí se assusta o tamanho dela versus uma Globo, né? Então, aí que entre esses unicórnios, eu falo assim, nossa, mas como é que uma locadora online virou uma empresa desse tamanho? Né, onde a gente levanta vários questionamentos e como nós podemos pensar isso como uma tendência aí no nosso mercado aí também. Então, vamos entrar um pouquinho no nosso consumidor aí, eu falei um pouquinho das coisas mais macros aí, mas entrando um pouquinho também do consumidor, com quem é o cliente de vocês, para quem nós vendemos, né? Nós temos basicamente aí estudo de marketing mesmo global para todos os mercados, não é só o nosso mercado, mas qualquer mercado. Se a gente falar com a Coca-Cola vai pensar dessa forma, qualquer empresa, a Yamaha ou qualquer outra empresa vai pensar dessa forma. Se divide as gerações como X, Y, Z e Baby Boomers, tá? O nosso mercado de áudio e vídeo no mundo aí, e aqui também no Brasil, ele é muito focado entre os baby boomers e um pouco da geração X, né? Essas seriam as duas gerações. Então, a gente está falando de um homem entre 45, 43, 42 anos até 70 anos, né? Então, esse é o nosso mercado aí, mais, vamos dizer, clichê
para a venda de áudio e vídeo, né? A gente fala, normalmente é um homem que quer comprar, sonorizar sua casa, está montando um projeto, e como ele vai querer esse projeto, e nós vamos discutindo esse mercado, tanto automação, né? Bom, e aí um ponto é o seguinte, tá? E aí é o grande segredo, né? A geração Y é uma geração mais jovem e é uma geração Z que está chegando aí no mercado de trabalho. Eu vou contar um segredinho agora. Esse é o segredinho de marketing, tá? Esse, obviamente, é o mercado que tem mais dinheiro. Nosso produto, ele tem um ticket alto, né? Então, provavelmente esse é o mercado de compra. Porém, quando nós falamos de marketing, as gerações anteriores, e aí a gente está falando principalmente da Z, mas também da Y, elas criam a tendência para esta geração. E de diversas formas, tá? Elas influenciam tanto na compra o pai dessa daqui é esta, o pai desta é este, e aí estas diferenças, elas criam o consumo. Então, imagino que vocês devem pensar, pô, como é que funciona isso, né? Quando você vê a sua filha nesta idade falando, olha, pai, não usa essa roupa, nossa, mas isso aqui é muito cafona, nossa, por que você compra essas caixas? Ah, fica feia na casa, coloca um soundbar, onde influencia. Então, o marketing e a comunicação tem que ser gerada através desta geração, apesar dele ser o decisor, e é ele que vai falar, eu quero, não quero, a influência dessa geração, ela é muito forte em qualquer mercado, né? Então, ela que transforma um iPhone em ser um produto legal, é ela que vai dizer para o pai que, poxa, nossa, você usa o Netflix, e ele acaba aprendendo a usar o Netflix, ela que vai falar ensinar o pai a mexer no Spotify. Essa geração é que muda a geração de compra. Então, a gente tem que tomar muito cuidado entre influenciador e compra. É a mesma coisa do Danoninho. Vou dar um exemplo do Danoninho também que é interessante. Quando a gente compra um Danoninho no supermercado, a comunicação do Danoninho, ela pode até passar no Cartoon Network, ou na Discovery Channel, quem tem filho e tal. Aí tá o Danoninho, fala assim, nossa, olha que gostoso, tem um bichinho e tal, não sei o quê, eu quero comer. Gostoso, uma criança faz uma cara. Só que quando ela está comunicando com ela só gerou a influência, ou seja, essa geração. Quem é o shopper, o comprador, no caso, é o pai ou a mãe. E aí, quando ela vai falar com a mãe, ela não fala que aquele queijo processado ela é gostoso ter um bichinho. Ela fala que ele é vitaminado. E aí a mãe falou, poxa, eu preciso dar vitamina para minha filha. Então, essa é a diferença de criação entre comprador e influenciador. E nós precisamos pensar nisso no nosso mercado, tá? E vamos fazer um paralelo aqui para não ficar muito viajandão, né? Quando a gente está falando com o seu comprador, você tem que convencer tanto a mulher, a filha, mostrar que vai ficar bonito. Quem tem arquiteto sabe como é que é, tem que esconder fio, tem muita coisa que dá para se falar, mas nunca se esqueça deste perfil. Provavelmente é o grande influenciador da compra. 95% das compras globais, não estou falando do nosso mercado, mas de qualquer mercado, em geral, são emocionais. Ou seja, esta emoção que eles precisam sentir, elas também precisam sentir, e isso precisa ser muito levado em conta. Então, esse é um truque de marketing muito importante, todo mundo fala. E aí, por que eu estou falando isso? Para a gente entender como é que nós convencemos eles. Como é que a gente comunica com esse povo aí que, né, é novo, não conheço ele, né? Então, ele é diferente do nosso mercado aí, ele consome streaming online, ele vê live stream, ele não vê livros, olha que interessante, super baixo livros, 20% vê livros, vê mídia online, tá? Vê mídia online, olha a diferença, isso aqui é antes e depois, tá? Teve uma mudança aí na pandemia. Rádio, praticamente muito pouco. Physical press, nossa senhora, não existe mais revista, jornal, praticamente nada. Podcast, olha, já aumenta, tá vendo? Videogame, olha como ela consome videogame, eles consomem videogame, elas, né? Streaming de música, podcast TV, olha como cai. Como cai. TV aberta, vixe, cada vez menos. Enquanto ele vê 40% quase vê online, 24% vê uma TV aberta. Vídeo online, YouTube, 42, 44, olha aqui, é um número absurdo, né? E live streams, ó, caindo muito, essas lives, reuniões e tal. Livros cai, enfim. Então, é uma forma diferente, e aí eu gostaria de fazer um paralelo aqui.
principalmente no nosso mercado. Music Streaming, Spotify, olha como uma grande massa ouve Spotify, mas existe uma diferença de comportamento para ouvir, porque ele migra um pouco de music streaming, um pouco de podcast, que entra também no Netflix, Netflix, não, desculpa, no Spotify, e entra nos vídeos online aqui também, YouTube, com outros formatos para se consumir. Então, a gente tem que pensar em como interagir e como montar um projeto que seja atrativo para eles. Videogame é importante no projeto, né? Ou tem que pensar no filho. Quando você vai falar com esta pessoa, que essa geração, se ela ouve videogame, poxa, é uma forma de você vender o projeto. Aqui no online também, hoje, nossa, eu quero colocar um Blu-ray, né? O pai está falando, eu quero colocar um Blu-ray. Se você não colocar um Netflix, ela vai falar, meu Deus do céu, olha o que estão vendendo para meu pai. Estão querendo roubar o dinheiro dele, né? Então, não esqueçam disso, né? Acho que é um dos pontos importantes aí para serem considerados, né? É um influenciador extremo, tá? Bom, e aí é o grande segredo, é entender o cliente e adequar o projeto. Isso aqui é o clichê do mercado, né? Mas, assim, falar do público já com uma família grande, tem casas grandes, mansões, um casal com um cachorro, uma casa um pouquinho mais modesta, mas muito bonita, e uma pessoa solteira com um apartamento mais novo, pequenininho e tal. Então, assim, o projeto ele tem que ser adequado, e como nós vamos entender o consumo disso com as novas tendências. E aí vamos falar um pouco de tendência aqui também dentro do nosso mercado. Então, online, tem as TVs 8K, a tecnologia 8K, não só a TV, mas a transmissão, a geração de conteúdos receivers 8K são necessários, né? A gente precisa entrar em receivers que processem 8K para as TVs 8K agora. Apesar dos videogames não estarem totalmente preparados para o 8K, mas está se adaptando isso, está se criando conteúdo. PlayStation 5, Xbox X, bom, streamings de game que eu falei agora há pouco, não só o game em si, mas também o streaming de games, e áudio em alta definição também se fala disso, né? Cada vez mais expandindo essa pressão de transmissão de dados com essa tendência global de ficar em casa, stay at home. Então, isso tudo muda, o formato de consumo de tecnologia, né? As novas tecnologias, aumenta-se a banda de internet que foi utilizada, com certeza, né? E aí, essas novas necessidades, eles criam novos desafios e janelas de oportunidade. Então, a gente está falando de um aumento do multi-room, porque se as casas vão para o interior, se as pessoas vão ficar todas em casa, a tendência de querer casas maiores é maior. E aí a gente fala de uma pressão de ter mais ambientes, mais espaço, aí cria-se novas janelas de oportunidade, né? Novas tecnologias, vamos falar de Dolby Atmos aqui, o Orlando vai entrar na parte mais técnica depois, às 7h30 agora, tá? Mas aqui, nós temos aqui, por exemplo, um exemplo de um fone de ouvido com Dolby Atmos que a Sony lançou. Olha que interessante, já existe até fone de ouvido com Atmos externo, né? Então, se cria-se novas janelas de oportunidade, e é importante falar dessas tendências. Eu vou falar um pouquinho lá na frente por que é importante, tá? Por que é importante a gente falar isso. Então, wireless com aplicações múltiplas. Esse é um produto que foi apresentado na CES desse ano, que ele é uma caixa Bluetooth com roteador. Olha que interessante, ele é um roteador com uma caixa. Então, você vê que existem novas ferramentas de caixas amplificadas sendo criadas. Esse aqui é um exemplo, mas vamos ter muitas novidades nesse quesito, porque existe a tecnologia em si aplicada, existe uma expansão de uma janela de oportunidade, na verdade, para esse tipo de produto. Por quê? Existem caixas que podem ser prova d'água, que já existe também, né? Você pode levar até na piscina, você pode entrar na água. Existem caixas agora que vão ter aplicações diferentes por ela ser ativa com bateria. Você pode mover e ela sair de uma caixa Bluetooth para, por exemplo, uma caixa multi-room, criasse ela como uma caixa surround, de um home theater. Você pode transformar uma soundbar normal com uma outra aplicação. E aí aqui a gente entra na outra tecnologia, que pode ser uma soundbar com caixas aqui, enfim, tudo isso, essas aplicações múltiplas, ela é uma tendência muito forte para este mercado. E provavelmente vamos ver nos próximos anos muita inovação nesse sentido, tá?
Aí coisas diferentes, por exemplo, isso é uma máscara da Razer, que é uma marca de videogames, que criou um microfone dentro da máscara. Então você está lá com uma máscara e com um microfone para você falar, e aí você pode jogar, ou você pode até fazer uma conferência agora com máscara, com gente do meu lado, estou trabalhando, estou de máscara, mas a pessoa está me ouvindo aqui para eu fazer uma reunião, por exemplo, né? Ou aqui notebook com Atmos, olha, da Lenovo. Então, se você vê que novas tecnologias estão sendo implementadas o tempo todo, uma outra tendência que existe, e eu acho que existe uma influência do Atmos, é uma transformação do estéreo em áudio 360 graus. Isso aqui é uma caixa estéreo que transforma em 360 graus. Isso existe no carro também. Algumas tecnologias estão se mudando para esse novo formato de caixa, né? E a telemedicina, né? A telemedicina não é fugindo um pouquinho do tema aqui, mas assim, as casas, elas vão precisar muito ser adaptadas. Essa é também um produto apresentado na CES, que você consegue monitorar toda a saúde da pessoa em casa. E aí você vai fazer uma consulta online com o médico, e ele consegue saber exatamente a sua condição através dessa tecnologia, né? E aí, eu vou entrar um pouco na parte de marketing aqui falando também, sobre NPS, que é Net Promote Score. Eu acho que vocês já devem ter respondido alguma pesquisa em algum momento da vida de vocês. Você fala assim, como foi meu serviço para você? Dê uma nota de 0 a 10 de como você indicaria meu serviço, o meu trabalho, o meu produto para os seus amigos e familiares, né? Isso aí é uma pesquisa chamada Net Promote Scorecard, que é usado para entender quem é que são os promotores da sua marca. E aí de 8, 9, 10 são pessoas que vão falar bem da sua marca, porque é muito mais barato você ter alguém que fala bem da sua marca do que você tentar convencer alguém para comprar o seu produto. Ele vira uma propaganda da sua marca e um novo comprador também, fidelização e tal. Então, tem um estudo de mercado em cima disso, por isso que a gente responde tanta pesquisa nesse sentido, e aí com o consumidor, né, falando de consumidor, e ele vira um advogado da sua marca. E aí a gente vale para a sua empresa, né, quem é que é integrador, o arquiteto, com certeza a gente vai entrar nesse ponto aí. Esse é o ponto mais sensível do negócio de vocês, que é conseguir consumidores ou pessoas que vocês atenderam e que vão vender o seu trabalho, o seu serviço para outras pessoas. E aí, nesse momento, você cria um novo cliente aí. Então, é um formato, e aí aqui algumas respostas, né, que acontecem, né? Então, o projeto foi primoroso, consegui trabalhar em casa quando faço atendimentos por telemedicina nos dias que estou em casa. Ó, a pessoa está no home office, um médico fazendo home office com esta tecnologia aqui, né? Opa. E atendendo as pessoas no home office. E aí olha a janela de oportunidade no projeto. Pô, eu fiz um projeto que o médico consegue trabalhar em casa, né? Quando ele está lá, ele precisa atender as pessoas que não querem sair de casa e tal, marcou as consultas por teletrabalho. Aqui um empresário, né? O que mais gostei foi que foi mudando a minha família para o interior, eu consigo administrar minha empresa, conseguimos ter qualidade de vida. Então, assim, foi um projeto que foi muito interessante para esse empresário e conseguiu, pela home office, conseguir administrar a sua própria empresa. Então, vai demandar uma internet forte, um ambiente que seja propício para as necessidades desse empresário e tal. Aqui um diretor, a empresa adotou o teletrabalho e posso ter um ambiente adequado para as minhas necessidades profissionais e familiares. Ou seja, ele trabalha numa empresa, mas está fazendo teletrabalho e ele conseguiu adequar, mudando para a casa dele, eu não sei como foi a casa dele, mas ele consegue trabalhar em casa. Isso é um caso comum aí do mercado de consumidores, né? E aí aqui, vamos falar um pouquinho dessa mimetização ou viralização, que é o que eu falei. Essas pessoas que nós conseguimos um grande nível de satisfação, de 0 a 10 é 10, é 9, 8, né? Elas vão falar para outras pessoas, outras pessoas vão copiar elas. E essa tendência, ela cria tendência. Então, esse consumidor que você afetou, ele vai criar novos 3 potenciais, vai aumentando, e isso tudo você tem que tentar fidelizar e aumentar o seu nível de serviço. Então, lembra daquela influência dos millennials, que eu falei dos jovens e tal?
ele também funciona nesse sentido, porque ele cria tendência para os pais, ele cria para os amigos, e isso vai se criando também. E esse processo de mimetização, que não é meme, é mimetização, é um processo de copiar hábitos, é um organismo, um ambiente de imitação e camuflagem, tá? Que, junto com esse NPS, pode ajudar esse processo de fidelização de novos clientes, criação de mercado para vocês. Quem é arquiteto ou integrador aqui convive o tempo todo com novos clientes através desse processo. Às vezes a gente não sabe nem a técnica, né? Fala que é o marketing boca a boca, meu cliente que me ajudou e tal, mas é muito mais além disso, né? Então a gente fala desse processo de mimetização e aí onde está o ponto, tá? Eu vou falar um pouquinho desse processo aqui. Entender esse processo é o mais é fundamental para o negócio de vocês, por quê? Esse consumidor que vai falar, ele não vai falar para os outros aquilo que é normal. E agora é um pulo do gato, tá? Aqui é a hora do pulo do gato. Quando um consumidor fala para o outro sobre o trabalho de vocês, ele não vai falar de um processo que você fez normal. Você tem que surpreender ele. E não, porque senão ele vai estar neste meio do processo. Quando você está aqui no meio, a tendência é menor de falar. Agora, quando você é o primeiro, a tendência é maior de falar. Por quê? Olha, eu tenho uma novidade, eu tenho um home maravilhoso, nossa, eu tenho um controle de voz que agora eu consigo controlar tanto a minha cortina quanto a iluminação quanto o ar, mas num palavra simples, enfim, olha que coisa maravilhosa, ele vai falar para o outro, vai mostrar para o outro, isso vai ter uma tendência de aumento. E esse exemplo, se você fizer um projeto simples, como um apartamento planejado, bem simples aí que você verifica em qualquer edifício quando está subindo, né, um bem simples, não vai ter nada disso, né? Então aí ele vai mostrar e vai falar assim, ah, legal, mas eu já vi isso, o outro já viu isso. Ele não vai falar isso com novidade. E o máximo que ele vai falar para os outros é, oh, nossa, o trabalho dele é excepcional, eu gostei dele, ele me atende bem, entrega no prazo, o preço é justo. Aí você fala, poxa, peraí, o que ele me vendeu? Ele me vendeu que eu sou bom e barato, né? E você vai ter uma dificuldade. Quando você sai desse limbo e consegue entrar no ponto de inovação, de produtos mais tops, essas tendências, produtos de vanguarda, ele vira um advogado muito maior, muito mais forte. E por isso que é importante você ter um produto que tenha uma tecnologia 8K, um Dolby Atmos, que você tenha algo diferente para que ele possa contar para os outros. Porque se você fizer um projetinho normal, ele não, assim, um que você faça aqui, bom, vai gerar muito mais do que um, mais ou menos, que talvez gere um, entendeu? E aí o processo vai ser menor. Então, esse é um dos pulos do gato que a gente percebe como um fenômeno de mercado, nosso mercado. Quando se tem projetos com um Avantage, quando você tem um projeto com uma caixa um pouquinho diferenciada, uma experiência diferente, ele gera mais esse efeito wall e mais consumidores. Mesmo que esse cara daqui, ó, não tenha dinheiro para comprar o que ele fez, tá? Só que ele ficou maravilhado com o que ele fez. Então, isso vai virando em cascata. Tá? E aí ele mostra e advoga por você e vira um grande promotor da sua empresa. Tá bom? Bom, gente, aí eu convido vocês para tentar ir para esse mercado do futuro, tentar trazer esses consumidores com produtos do futuro, com tendências, para ajudar. Só um dado aqui para ajudar, para a gente poder ilustrar. Isso aqui é um dado importantíssimo, né, sobre as associações comerciais. 70% das empresas no Brasil não possuem nem cadastro dos clientes. 85% nem fazem pós-venda. 94% não usaram tecnologias digitais para monitorar ou entender o seu consumidor, ou saber o que ele está fazendo. E 97% não sabe nem aquilo que eu falei do 0 a 10, Net Promoter Score, quem é que está me advogando, quem é que está falando bem, e por quê, né? O que eu fiz de tão bom? Então, é isso daqui que é o que ajuda criar esta fidelidade, tá bom? Bom, gente, é isso da minha apresentação, tá? Aqui aqui estão meus contatos, caso vocês queiram entrar em contato comigo futuramente, é pessoal, né? Não é o profissional, tá? E um forte abraço para vocês, um abraço virtual, espero que
possamos ter negócios. Se vocês precisarem de alguma coisa de mim, eu posso ajudá-los aqui, mas se eu tiver contribuído para vocês com alguma informação relevante, eu agradeço. Tá bom? Obrigado, gente.